projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Meu nome é Sérgio.
Boa noite, gente. A paz do Senhor. Sou Verônica. Nós somos líderes do Ministério de Edificação de Famílias, aqui da Igreja do Nazareno. Estamos mais uma quinta-feira com vocês, com mais um programa Família em Foco. Que bom, né, que estamos aqui e como sempre nós fazemos, vamos entregar. Antes disso, gente, gostaria de pedir para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, ativem a sineta para que vocês possam receber o conteúdo do nosso canal e ficar por dentro de tudo o que está sendo feito para vocês, principalmente nesse momento que vamos voltar agora a não ter cultos presenciais, né, que não podemos estar realmente recebendo os irmãos na igreja. Então, vocês possam estar acessando o conteúdo do nosso canal. Para isso, vocês precisam se inscrever. E, se possível, se gostarem, dê uns likes também, que nos ajuda bastante. Amém? E vamos começar entregando esse momento, Verônica, nas mãos do Senhor, através de uma oração. Oremos, queridos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia na Tua presença. Obrigada porque nós estamos aqui, Jesus, com saúde, vivos, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, por esse programa, Senhor, que é uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Queremos Te pedir nesta noite, Pai, queremos entregar e consagrar esse programa nesta noite a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada ouvinte aí que está nos assistindo, Pai. Abençoa cada um deles, Senhor. Traz unidade às suas famílias, Deus, em nome de Jesus. E realiza o Teu querer na vida de cada família, Deus, que está nos assistindo, Deus, em nome de Jesus, consagramos, entregamos esse momento a Ti, Deus. Amém, Jesus. Amém. E já gostaríamos de dizer para vocês que, só relembrando vocês, antigamente nós tínhamos um louvor que era logo após a oração. E a gente mudou um pouquinho o formato, e eu acho que tem sido uma bênção, essa forma que a gente está trabalhando dessa maneira, que é jogar o louvor para o final do programa. E se vocês podem perceber, há uns 3 ou 4 programas já está acontecendo dessa forma, e esse louvor, ele resume tudo o que a gente abordou neste momento. Tá certo? Então, enquanto a gente se despede de vocês, não vão embora. Espera o louvor, porque é um resumo de tudo que foi abordado por nós. Amém? E como a gente sempre fala também, que toda quinta-feira a gente traz um tema para vocês. E o tema dessa noite é: o seu dia vai chegar. Amém. Amém? Então vocês têm que ter a certeza, gente. Tem muitas vezes, muitos momentos na nossa vida que a gente vê as coisas acontecerem, a gente vê as pessoas recebendo suas bênçãos, vê as pessoas prosperando, vê as pessoas sendo curadas, né? Vê tantas coisas, tantos milagres acontecendo. E você começa a se perguntar: ué, porque só comigo isso não acontece? Não é? Estou há tanto tempo nas minhas orações, estou há tanto tempo na minha peleja, nas minhas petições, e nada acontece. Parece que Deus esqueceu de mim. Não é? Mas nunca tenham, gente, essa imagem de que Deus esqueceu de você. Porque Deus, ele não se atrasa, ele não esquece, e ele chega no momento certo. E o seu dia vai chegar. E vocês vão entender o porquê o dia de vocês vai chegar através do que nós vamos conversar essa noite. Porque o que a gente vai conversar essa noite com vocês é sobre um milagre. E é um milagre bem conhecido, só que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse milagre dessa passagem que está lá em João 5, que Verônica vai ler para a gente. Vamos lá? Vamos ler para a gente entender melhor. Vamos lá. Como o Sérgio falou, né? Está em João 5, e nós vamos ler até o 9, tá? Passadas... Só um minutinho, Verônica. Quem tiver com suas Bíblias e quiserem acompanhar, é sempre bom, não é? Que vocês vão ouvindo e vão acompanhando aí com as suas Bíblias também. É importante, gente, porque às vezes a gente não lê o capítulo todo. E é uma delícia, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai aprendendo, é maravilhoso. Então, acompanhe com a gente. Se não der para acompanhar agora, pegar sua Bíblia agora, depois vocês pegam e leiam o capítulo que a gente estudou, que é maravilhoso, né? Toda quinta-feira a gente tem aprendido muito. E eu espero que vocês estejam aprendendo também, né? Como nós. Até porque é importante que vocês leiam para que vocês entendam todo o contexto que está inserido esse texto. Que, como a Verônica falou, vai ser só do versículo 1 ao 9. Mas aí depois
depois vocês com calma, deem uma lidinha que vocês vão entender todo o contexto do momento, né? Vamos Ele lá? vai até, né, assim, se prolongando aqui, vai até o 47, né? Mas a gente vai ler Até esse o 9. momento, até o 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali, assim, há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Glória a Permaneçam Deus. com suas Bíblias abertas, porque a gente talvez volte em algum versículo para que vocês possam entender a abordagem que a gente está querendo dar a essa passagem. Mas vocês veem que aí foi um milagre que o Senhor fez, não é? Mas para a gente possa entender, a gente vai aqui um pouquinho no início do que se falava desse tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda, como foi dito aí na palavra, em hebraico significa casa de misericórdia. E por que casa de misericórdia? Como foi relatado aí na palavra, era um espaço onde tinham 5, eles falam 5 alpendres, mas a gente entende esse como 5 varandas. Imagina 5 varandas em volta de um tanque, né? E acreditava-se, naquela época, que de tempos em tempos, um anjo descia, movia aquelas águas, e a primeira pessoa que entrasse naquela água seria curado, não é? Então imagina quantas pessoas, como é dito aí, todo tipo de enfermidade existia em volta desse tanque. Eram cegos, surdos, mudos, leprosos, paralíticos, tudo isso estava ali, né? Naquelas varandas. E é claro que era uma multidão, porque acreditava-se, e só uma pessoa é que seria curado, e essa seria a primeira pessoa que chegasse até o tanque. Agora imagina uma multidão, um tanque ali no meio, e quando via aquele movimento das águas, imagina como não era. A gente fica imaginando, quando a gente estava lendo, as pessoas correndo uma por cima da outra, querendo ultrapassar, ou seja, era como se uma maratona. Era como se fosse uma grande competição para ver quem chegava primeiro ao tanque de Betesda para receber o seu milagre, receber a sua bênção. Não é verdade? E daí relata-se que aquele homem que estava especificamente, falando que eram vários enfermos, mas especificamente falando deste homem que estava ali, era um paralítico, né? E que já estava ali há 38 anos. Gente, imagina que perseverança desse homem, né? 38 anos. 38 anos. E aí Nossa. a gente vê, 38 anos não é a idade dele, é Não. que ele estava ali há 38 anos. Já devia ser uma pessoa mais idosa, né? Deve ter chegado ali. A Bíblia não relata exatamente a idade dele, Isso a né? gente pode estar, talvez, Imaginando. conjecturando, mas é imaginação. Mas pelo menos 38 anos ele estava ali. E aí, imagina um paralítico, como ele iria chegar primeiro do que um surdo, que está normal nas suas funções, né, físicas, um leproso até, que também conseguiria caminhar muito rápido, até o cego, né, ele chegaria muito mais rápido do que ele. Então, assim, as perspectivas de chegada desse paralítico nesse tanque era quase que nula. Não é verdade? A gente fica imaginando, meu Deus, como é que pode esse homem ficar 38 anos, por isso que Verônica falou aqui da perseverança dele, ele 38 anos com ainda objetivando chegar na frente de alguém. E outro ponto, assim, Sérgio, ele estava lá, né, no cantinho dele, não conseguia se locomover, e ainda tinha outro agravante, né? Tinham pessoas ali
que estava meio que escolhendo as pessoas que ficariam perto do tanque, né? Pessoas que tinham dinheiro, né? Que tinham uma vida financeira melhor, pessoas que tinham algum amigo, né? Alguém da família que estava ali ajudando ele, algum servo, né? Porque podia ter, né? Pessoas de posses, De né? Com que posses. botavam seus servos, seus empregados para Para estarem ficar ali. olhando ali a água na hora do movimento, correr e ajudar, né? Mas ele, o que é triste, assim, que ele não tinha ninguém naquele momento, né? Ele não tinha um amigo, ele não tem ninguém da família para ajudar ele, né? Não tinha ninguém junto a ele, e muito menos dinheiro, né? Ele não tinha dinheiro, né? Ele estava totalmente desprovido de tudo, ou seja, alguém humanamente olhando assim hoje viria como que fosse um pedinte ali jogadinho, abandonado, ou seja, aquele último da fila que você não dá nada, aquele homem que para muito seria alguém assim, se morresse, não ia fazer falta à sociedade, né? E Não não ia faz acrescentar diferença, né? nada, né? Que não faz diferença estar ali ou morrer, né? Seria mais ou menos uma pessoa assim desprezível, humanamente falando, né? Naquela época. E aí ninguém chegava para dizer, né? Vem, eu lhe ajudo. Ninguém, né? E ele perseverava, ele estava ali todos os dias, gente, 38 anos, não é brincadeira não, não é uma semana não. Ele sabia que um dia ia acontecer alguma coisa, né? Porque ele acreditava que alguma coisa ia acontecer e ele iria ficar curado, né? Mas Enfim, eu acredito, tá certo? Existem estudos em que acha-se que ele foi muito jovem para lá, talvez até criança, e deve ter sido acompanhado por seus pais, por alguns amigos, no alguma início, coisa assim, né? no início, quando ele chegou Isso. ali. E essas pessoas até que perseveraram com ele. Mas aí quando começava a ver que outras pessoas saíam curadas, outras pessoas estavam tendo a vez delas, e ele não tinha nunca dele. Então eu vejo na minha, isso é tudo suposições minhas, que começa, está demorando muito, não está vendo que não vai dar certo. E vindo as Então, impossibilidades, né, os Sérgio? próprios familiares já Isso. começaram a ver, desista, vamos embora, né? Isso não vai dar certo. Eu vejo também que aqueles familiares investiram para estar ali. Né? Então, de repente, venderam tudo o que tinha, os seus animais, as suas terras, o que tivesse, para estar ali junto dele, para buscar aquela bênção. Mas aí, apesar de todo aquele esforço, que a gente nem pode dizer que ele foi abandonado ali. Mas tentaram. Só que a pouca fé dessas pessoas e não ter perseverança, fizeram com que ele ficasse sozinho. Porque realmente tem situações, né, gente, que a gente olha ali e a gente vê as impossibilidades. E não pode, né? Não dá, não tem como ele chegar até ali. Porque as pessoas, como eu digo, as pessoas privilegiadas, né, que eram pessoas que tinham dinheiro, tudo, né, que o pessoal ali ajeitava, porque ali era praticamente um ritual, né? Era algo religioso ali e era um ritual. Então tinha toda aquela história. Não, você fica aqui, você pode ficar aqui, você fica mais perto do tanque, aquele jeitinho brasileiro, né, que a gente sempre fala. Então, ele viu que ali a possibilidade dele era mínima, era zero. Né? Então, eu acho que, de tanto tempo, as pessoas foram tocar a sua vida e deixaram ele ele lá. Mas, Né? graças a Deus, que ele não desistiu, né? Ele perseverou. E no meio dessa espera dele, é claro, como eu falei, ele viu muita gente sendo curada, ele viu muita gente passar por cima dele, ele deve ter vislumbrado isso, porque imagina, se ele tivesse um local de uma situação proeminente na sociedade, ou se tivesse um recurso financeiro maior, com certeza iam arrumar um lugarzinho para ele, bem pertinho do tanque. Né? Porque quando movesse, ele já entrava. E como Verônica disse, infelizmente, a gente vê muito isso hoje também. Né? A gente tem vivido um momento de caótico na saúde, né, que estamos vendo aí, e a gente vê, né, hospitais superlotados, talvez pessoas que tenham, né, amizade, conseguem vagas em leito de UTI, pessoas que não têm influência, infelizmente, vai ficar numa fila à vontade de Deus, porque ali está vendo que a situação está difícil. Aí eu vejo mais ou menos o tanque assim. Não é? Naquele momento, as pessoas estavam buscando, como a gente vê, se existe um só kit de intubação, vamos para isso, só um kit de intubação, e tiver uma pessoa influente, não só financeiramente, mas como uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, e um anônimo humilde, vocês acham que para quem vai esse kit?
Entendeu? Ali eu vejo mais ou menos essa história nesse isso tanque de mesmo. Betesda, não é? Mas aí a gente vai entender também o porquê. Aquele homem estava ali, perseverante. A gente não pode dizer que ele estava com fé, porque ali não se tratava de fé. Aquilo ali era uma crendice na região que aquele tanque curava, né? E muitas vezes até saíam curados mesmo. Mas aí não era uma coisa da pessoa mergulhar É verdade. e sair curado emocionalmente, espiritualmente, saía curado fisicamente. Fisicamente, né? E assim, Sérgio, quando movia as águas, né, um só ia e era curado. E, na verdade, os estudos bíblicos nem falam assim, não diz claramente se realmente existia um anjo. Né? Tem duas possibilidades: realmente existiu o anjo, ou se eles acreditavam que era um anjo que movia as águas. Né? Não diz relatos assim claramente que era um anjo. Né? Então, assim, fica aquela, né, pergunta no ar: será que tinha um anjo de fato, ou será que eles acreditavam porque Que as tinha. águas mexiam? Né? Isso. A Bíblia não explica direitinho isso. Né? E aí você vê, minha gente, quem estava numa expectativa, imagina aquela multidão toda de enfermo olhando só para aquele tanque. Então o foco das pessoas, eles nem, acredito eu, que eles nem olhavam de lado, né? E nem saíam para canto nenhum esperando o momento do mover da água. Verdade. Então, enquanto isso, eles estavam só focados naquilo ali, porque aquilo ali foi passado como uma realidade para eles, como uma verdade para a verdade que eles Exatamente. criam. Acreditavam Né? sim, né? Que entrando na água eles iam ficar curados. E eu imagino, Sérgio, a cara dele, né? Porque entrava um, saia curado. Entrava outro, saia curado. 38 anos sendo curado, aquela multidão de pessoas e ele ficando para trás. Né? Eu fico tentando imaginar o que é que ele ficava pensando, meu Deus. E perseverante. Quando vai ser meu dia? Quando meu dia vai chegar, né? Com certeza ele ficava se perguntando, né? Deixa eu fazer um parêntese aqui também. Quantas pessoas hoje estão olhando para tanques de Betesda? Isso. Quantas pessoas aqui hoje, quando muitas vezes eu, no meu desconhecimento, né, eu olhei para o tanque de Betesda. E o que é olhar para o tanque de Betesda? É a gente buscar um milagre, um socorro no lugar errado. Em coisas, em pessoas, em Buscar, situações. né? É buscar em pirâmides, é buscar em qualquer encruzilhada, onde você está fazendo oferendas e encruzilhadas. Entendeu? Então, essas coisas, as pessoas estão olhando para o tanque de Betesda. Uma coisa que não era uma realidade, todos estavam naquele foco. Mas vamos dar prosseguimento que, num determinado dia, está lá aquele homenzinho que não conseguiu os 38 anos dele ali, mas aí entra o Senhor na história. O Senhor ia passando, como fala aí, estava numa festa em Jerusalém, e foi passando por uma porta, que era denominada Porta das Ovelhas, que era bem pertinho desse tanque de Betesda. E a gente sabe que para Jesus não é nada de coincidência, era propósito dele fazer aquele percurso. E aí ele entrou. No que ele entrou, ele não foi atrás da pessoa que estava mais próxima do tanque. Ele não foi atrás do homem talvez mais influente da região que precisava daquela cura. Ele não foi atrás do homem mais rico, do homem mais conhecido, não. Ele foi atrás daquele homem que estava ali já na peleja há 38 anos e que chegou e fez uma pergunta para ele. Mas o interessante é que quando ele pergunta a ele, Verônica, ele pergunta como, né? Como especificamente eu fui ver a pergunta como é. Você quer ser curado, né? Isso, queres ficar são, ou seja, queres ficar curado. Gente, era uma pergunta meio que óbvia, né? Porque o caba está ali há 38 anos, esperando o quê? A cura. Mas é tão interessante que quando ele vê Jesus, que foi Jesus perguntando ali para ele não conhecia Jesus. É isso aí, ele né? não conhecia ele Jesus. não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse, na hora ele dizia, quero, Jesus me cura. Né? Mas ele não conhecia. Ele não conhecia. E ele, muito educado, ele disse, Senhor, quando ele falou, queres ficar são? Era óbvio que ele queria, né? Mas ele chegou e disse para Jesus, Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que possa me ajudar a entrar naquele tanque antes dos outros. Então, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir chegar ao tanque antes dos outros.
E aí foi quando o Senhor... É como que ele estivesse dando uma satisfação, né? Porque na cabeça dele, claro, ele jamais imaginava que aquele senhor, né, iria curá-lo. Senão ele tinha respondido de imediato, né? Se ele soubesse quem era aquele Senhor. Se ele Senhor. soubesse que era Jesus, né? Mas ele não conhecia e ele foi realmente ali, abriu o coração dele e foi contar, né, as limitações. Ele colocou para fora as limitações. Abriu o coração, né, dele, que ele a tinha naquele fragilidade momento. dele, né? Se abriu ali diante de Jesus sem saber quem era Jesus, né? E interessante que assim que ele concluiu isso, o Senhor só disse para ele: levanta, pega a tua cama e vai. E anda, né? E assim aconteceu. Quando Jesus disse isso para ele, ele imediatamente levantou, pegou a cama dele e andou. Ou seja, ele foi curado instantaneamente pelo Senhor ali, por Jesus. Mas eu quero frisar com vocês que quando ele disse Senhor para aquele homem, ele não estava dizendo Senhor pela divindade daquele homem que estava ali sendo representada. Ele falou em Senhor por educação. E o que eu acho interessante também, que todas aquelas pessoas que estavam ali, né, todos focados no tanque, ninguém viu Jesus. Ninguém olhou Jesus. Né? E Jesus, que já vinha fazendo as proezas, mas naquela região, ninguém estava... Eles estavam, é como a gente diz, eles estavam tão focados naquela história do tanque, que esqueceram de focar em Jesus. Quantas vezes a gente está ali olhando para o tanque e a gente não está olhando para Jesus, né, gente? Muitas vezes está ali buscando um milagre em várias coisas, em várias situações, várias pessoas, mas não está focando em Jesus. Porque o dono do milagre, né, o provedor do milagre é Jesus. E às vezes a gente está desatento, né? E eu estava vendo, Sérgio, ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele foi realmente ali, teve um encontro com a pessoa certa, né? Isso é maravilhoso. Quantas vezes a gente está esperando um milagre, quantas vezes a gente está ali sonhando, meu Deus, por aquela situação, nossa, aquele milagre tão desejado, mas a gente não está no lugar certo, não é? Porque e nem está fazendo a busca certa, nem tá Verônica. fazendo, eu fico exatamente. mais isso, porque eu digo a você, aquele homem, ele não foi atrás de Jesus, Jesus foi ao encontro dele, não é? E eu digo que Jesus ele não faz diferente com a gente também. Jesus pode vir ao nosso encontro, entendeu? Mas, naquele momento ali, eles nem conheciam a Jesus. E hoje nós temos o privilégio de conhecer a esse Jesus. Gente, e como ajuda isso aí, eu falo porque num período que eu estive doente, né, quando eu digo o lugar certo que a gente tem que estar, né, é buscando mesmo, buscando o Senhor. E o local é a igreja mesmo, né? Eu sei que a gente pode buscar em casa, no nosso trabalho, onde a gente estiver, a gente pode buscar o Senhor. Mas assim, onde é que a gente aprende muito, verdadeiramente ali a palavra, né? Geralmente é na igreja, quando a gente está ali escutando, né, o culto, escutando ali a palavra. E ali, eu lembro tanto que eu não conhecia, né, ao Senhor há 21 anos atrás, eu não conhecia o Senhor. E eu digo a vocês, viu, se chegasse uma enfermidade para mim, e alguém chegasse para mim falando que Jesus ia curar, eu não sei se eu ia acreditar, né? Eu não sei se eu ia ter aquela fé que Jesus iria me curar, porque eu não conhecia Jesus, né? Graças a Deus que quando veio a enfermidade para mim, eu já conhecia Jesus, eu já ouvia falar, né, ali na igreja dos milagres de Jesus. Então, eu digo assim, né, testemunhando mesmo, para mim foi mais fácil, porque quando eu tive uma enfermidade, e o homem disse que eu não tinha mais jeito, né? Então, assim, eu lembrei, eu disse, meu Deus, mas eu escutei tantas pregações, eu não tinha o hábito de ler a palavra, né, nova convertida, mas eu escutava muito falar dos milagres de Jesus. Então, assim, eu estava no lugar certo, né, que era da igreja, e lá foi mais fácil para mim, pois eu creio que ele vai me curar, entendeu? Por isso que quando a gente diz, ele estava no lugar certo, ele estava no lugar de milagres, onde aconteciam os milagres, que era ali no tanque, né? Então, e no tempo certo. Muitas vezes a gente fica, meu Deus do céu, 38 anos é muito tempo. Mas todo milagre é para glorificar o nome do Senhor, né? É para a honra e glória do Amém. Senhor. E tinha que ser com ele 38 anos, né? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, como é até hoje, né? Amém. E aí a gente fica vendo. Você talvez possa estar dizendo, eu não tenho, meu milagre não está chegando, minha bênção não está chegando, né? Como eu falei anteriormente. Aí a gente tem que analisar em que você está buscando essa bênção.
né? Porque primeiro a gente não tem que ir atrás da bênção, a gente tem que ir atrás do abençoador. Onde está o teu foco? Tu está buscando em que caminho? Né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então é isso que a gente tem que estar pautado, de buscar no Senhor Jesus, buscar em Deus a nossa bênção, o nosso milagre, estar focado nessas coisas. E aí você diz, mas já faz tanto tempo que eu estou pelejando, aí a gente está insistindo em dizer, o homem esperou 38 anos. Não quer dizer que você vai esperar 38 anos também não. Porque o tempo de Deus, para cada um é diferente. Para aquele homem precisou ser daquela maneira. Para mim pode ser diferente, para você pode ser diferente. Então a gente tem que estar atento só a não ficar olhando o mover de águas estranhas, do mover de várias coisas que talvez queiram nos imputar, onde a gente possa concentrar a nossa fé no lugar errado. Né? Busque e concentre a sua fé, porque como eu disse a vocês, naquele monte de enfermos, ninguém olhou para Jesus enquanto ele passou e chegou até junto do paralítico. Ninguém, porque eles estavam tão focados em algo errado, e vão ficar ali, ó, na peleja, e como tem gente hoje, focando sua fé em coisas erradas, né, em coisas que não vão te trazer realmente essa bênção, esse milagre, e vão ficar esperando, vão pelejar. É como você está plantando no seu terreno uma semente ruim que não vai germinar, uma semente estéril. Então não vai acontecer nada, gente. Imagina você plantar seu terreno todinho só com sementes estéreis. Você vai esperar anos, anos e anos, e essa semente ela nunca vai germinar. Entendeu? Então é assim, então as pessoas estão passando, porque a gente vê que tem pessoas que semeiam, que colhem, né? Porque semearam correto e colheram também fruto dessa sua semeadura. Tem gente que semeou errado, que eu digo a vocês, com essas sementes estéreis, né? E não vão colher nada nunca, e você fica vendo, como é que pode? Eu estou fazendo tudo tão certinho, eu estou semeando aqui, e nada, eu vejo tantas pessoas colhendo, olha que colheita bacana do meu vizinho, olha daquele outro, e a minha não acontece. Para e ver onde tu está semeando, como estás semeando, baseado em que você está semeando, para você ver. Quando você entender, tirar o olho daquelas águas que movem e olhar para o abençoador, você vai ver como a sua vida vai mudar, como a situação da sua história vai mudar. É verdade, gente. Olha, e graças a Deus que Jesus olha diferente do homem, né? Porque, como o Sérgio estava relatando aqui, o homem iria privilegiar aquele, né, que tivesse ali mais dinheiro, que tivesse mais junto do tanque, enfim. Mas Jesus, ele olha diferente, né? Ele olha para aquela pessoa que, muitas vezes, as pessoas, né, para a sociedade estão desenganadas, né, que não servem mais para nada, para a sociedade, que não passa dali, que não tem mais esperança, mas Jesus, ele vê diferente, né? E ali, gente, em Efésios 3:20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós espera, né? Então, Deus, assim, ele faz muito mais do que a gente possa imaginar. Quando eu estava olhando ali, né, aquele estudo do tanque, aquelas pessoas há 38 anos ou mais anos, estavam saindo ali com seu milagre, né? Estavam sendo curados. Mas só aquele homem, né, teve aquela experiência de, além da cura, ele ainda conheceu a Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Então, ele foi ali salvo, né? Ele teve aquele encontro verdadeiro com Jesus. Então, veja que privilégio, né? Além de receber a cura, ele ainda conheceu ao Senhor. Né? Então, Deus, ele dá muito mais do que a gente imagina. A gente pode estar até agora, né, pedindo aquele milagre, mas quando o Senhor, né, chega a hora, chega o tempo certo do Senhor operar aquele milagre, ele vai dar muito mais do que aquele milagre que você está pedindo. Porque Amém. Deus é Deus de vida, é Deus de abundância, né? Deus é um Deus que tem banquetes maravilhosos, né, para cada um de nós. Agora a gente tem que crer, a gente tem que estar nele, o foco tem que ser ele, né? E buscando ele cada vez mais, para estar ouvindo a voz dele, pedindo, a gente tem que estar cada vez mais assim, pedindo a direção do Senhor, sabe? Então, quanto mais a gente chega perto do Senhor, mais a gente sente paz, mais a gente sente aquela segurança, Amém. aquela confiança nele, não é?
Como, com certeza, a vida daquele homem mudou, né? Depois daquele dia se fala que depois daquele milagre que houve ali, a Bíblia não se fala mais no tanque, né? Hoje está lá, né, Israel, esse tanque para os visitantes, né? As pessoas que vão visitar. Só ruínas, né? Só ruínas, não serve mais para nada, não cura mais ninguém, mas Jesus está, ó, vivinho, está junto da gente. Ele é a ressurreição, Ele é a cura. Ainda hoje Ele faz milagre, né? Basta a gente Milagres, crer, milagres, né? Porque Ele é o Deus do milagre, né? É o próprio milagre, Jesus. Então, assim, gente, é estar na pessoa certa, é crer na pessoa certa. Não é? E eu digo o mais. foco é Ele, e isso não tem como dar errado, né? E eu digo mais a vocês, né? Não se achem que não são dignos, não se achem que o Senhor não olha para vocês, por mais miserável que você seja. Miserável em que sentido? Miserável imerso em pecados, miserável financeiramente, miserável, a miserabilidade mesmo, ou seja, que seria a classe mais rasa que tem, não é? Não se ache porque você é dessa forma que o Senhor ele não vai agir na sua vida. Ele vem para os doentes, né? Ele age vem de qualquer forma pequenos, e para né? todos. Então ele Verdade. jamais, ele não faz acepção de pessoas, ele não vai fazer diferenciações nenhuma. Então não acha que os teus problemas, os teus pecados, a vida que você levou um dia, você não vai ser digno de receber um milagre, de receber uma cura, de receber uma bênção. Agora digo a vocês, muita gente hoje tem olhado para as circunstâncias. Por exemplo, eu estou querendo uma bênção de uma porta de emprego, não é? Então eu fico focado naquela pessoa que talvez tenha a possibilidade de me dar um emprego, eu fico na dependência daquela pessoa, buscando, colocando a minha dependência, a dependência da minha vida, na vida daquela pessoa que é tão humana quanto eu. Né? Que não tem poder, nenhuma ingerência sobre a minha vida espiritual, mas eu foco todas as minhas energias naquela pessoa, esperando com que aquela pessoa abra aquela porta de emprego para mim. Aí você vê, aí você está olhando para aquela pessoa como um tanque de Betesda. Olhe para Deus e clame a Ele oportunidades de emprego que Ele vai abrir, não importa se com aquela pessoa que você achava, ou talvez nada a ver, Ele vai levantar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a sua história e vai abrir uma porta de emprego para você. É verdade. Não é? Então Ele você usa, não fica esperando ele traz isso. à existência o que não existe. O que não né, existe. Então não Verdade. fica esperando isso e nem focando, pautando a sua vida em coisas aqui terrenas. Nem coisas, né? nem pessoas. Nem pessoas. É nele. Coloca Isso. a tua visão, coloca a tua fé nele, em Deus, em Jesus, porque aí sim você está colocando no lugar certo. Por isso que a gente diz, tira teu olho do tanque de Betesda e olha nesse sentido. E naquele momento, né, que ele disse assim, levanta-te. Então, assim, muitas vezes a gente está acomodado, muitas vezes a gente está ali na nossa zoninha de conforto. Então, levanta, quando Jesus diz isso, levanta, é para a gente se levantar, ir em busca. Tem gente que está desempregado, como você está aqui falando, vai distribuir teus currículos, né? Não fica esperando cair do céu, não, gente. Que a gente tem que fazer a nossa parte. E quando ele disse assim, leva o teu leito ali tá simbolizando assim, é o teu testemunho, né? Isso. Jesus me curou aqui, o meu leito, estou livre do meu leito. Então assim, testemunha o que Deus tem feito na tua vida. Será que você, recebendo o teu milagre, tu vai voltar para agradecer, como aqueles 10 leprosos, um só voltou, e será que tu vai testemunhar dos milagres que Deus Aí vai por te isso, dar? Verônica, por Será? isso que quando ele diz, leva o teu leito, é que eu diz assim, levar o teu leito é para você testemunhar e você não esquecer que Isso. quando você receber a sua bênção, quando você receber o seu milagre, você vai estar ali, ó, com o teu leito, para não te deixar esquecer que você... Porque muitas vezes a gente vê um paralítico que foi curado, com certeza ele não quer mais saber de muletas, não quer saber mais de cadeiras de roda, mas quando o Senhor diz, leva o teu leito, é que ele possa levar a muletinha dele, pelo menos na memória dele, muito forte, para que ele não esqueça jamais de quem deu aquele milagre a ele, quem fez Verdade. aquela história pela vida dele. Você vê, né, que tem muitas pessoas que têm um milagre de Jesus e Jesus deixa uma marquinha ali. Você pode prestar atenção, na maioria das vezes, né?
Mas é para a gente não esquecer. Eu fiquei com a marca, né? Jesus fez um milagre na minha vida, fui curada de um câncer, glória a Deus, né? Já faz 16 anos ou mais, um câncer que eu tinha, fui curada, teve esse milagre na minha vida. Mas o Senhor me deixou uma marquinha aqui na minha barriga, bem leve, mas toda vez que eu quero reclamar, toda vez que eu quero reclamar de alguma situação, me queixar, eu olho para essa marquinha aqui e eu não esqueço do que Deus, né, fez na minha vida. Então, muitas vezes é para a gente não esquecer, né? Que não esqueçamos, né, dos milagres. Quando recebermos, não vamos esquecer. Porque é uma coisa que a gente fica assim, é meio que hierarquia das necessidades. Recebi aquele milagre, aquilo ali já banalizou, aí já estou em busca de outro, né? É aquela coisa que a gente fica vendo, mas que a gente não esqueça nenhum. As bênçãos que o Senhor nos dá, temos que ser eternamente gratos. E o que é interessante também, gente, que não vai faltar pessoas, como foi com o paralítico, que quando ele foi curado num sábado, teve pessoas que disseram, como assim? Você vai carregar o seu leito num sábado, ou seja, você vai fazer esforço no sábado, você vai trabalhar num sábado, né? Ou seja, criticando. O milagre aconteceu. Ninguém exaltou porque foi um milagre. Porque aqueles homens que ali vivenciavam que aquele homem estava se arrastando, querendo entrar no tanque, foi os mesmos que disseram para ele, como é que você vai no sábado andar com arrastar o seu leito? Entendeu? Então assim vão ser pessoas na vida de vocês também. Quando vocês conseguirem o milagre de vocês, conseguirem as bênçãos de vocês, vai ter gente sim, que vai chegar e vai criticar e vai dizer alguma coisa e ainda vai perguntar, como perguntou lá, quem foi que fez isso? E o paralítico, ele foi muito verdadeiro, não sei. E na verdade ele não sabia, mas ele encontrou tempos depois no templo com Jesus e Jesus, né, relembrou a ele e mostrou ele conheceu Jesus. Verdadeiramente a Jesus. E conheceu e viveu, né, conforme o Senhor nos ensinou. E assim é com vocês também, gente. Então, não permita com que as pessoas venham tirar a grandeza da sua bênção, a grandeza do seu milagre. Não dê ouvidos a essas pessoas, tá certo? Então, a gente sempre isso, o que a gente quer deixar, como a gente disse, o seu dia vai chegar, é que você tem que perseverar, como esse homem perseverou. Como tantas pessoas chegam para você hoje e diz, desiste. Desiste da tua família não tem jeito. Teu marido, ele é alcoólatra, é um cara que vive atrás de mulheres, na prostituição, no adultério, né? Eu vejo muitas vezes a tua mulher está presa no vício, né? Desiste, porque tu precisa estar pagando esse preço. Teus filhos, tantos filhos com problemas e tal, desiste. E aquele homem ouviu muita gente dizendo isso para desistir. E em nenhum momento ele disse, eu não desisto. Eu só saio daqui com a minha bênção. Ele focou no que ele queria, né? E graças a Deus que Jesus é misericordioso, né, gente? Porque não é que a gente não merece nada do Senhor, né? Porque nós somos pecadores, somos falhos, mas a gente conta com a misericórdia do Senhor, né? Porque como a gente vê, a enfermidade do paralítico era algo assim que devido a um pecado que ele teve, né? Foi fruto de um pecado. Por isso que ele diz, né? Para ele não pecar mais. Mas... Porque teve uma passagem, só para deixar mais claro, Verônica, quando Verônica fala isso, que a paralisia dele foi fruto de um pecado, porque quando o Senhor encontrou novamente com ele no templo, disse, vai e não peques mais. Entendeu? Então, subentende-se que tinha sido algo em torno de um pecado que ele... É verdade. E isso a gente vê muito claro, a misericórdia do Senhor, né? Então, assim, não desista. Se você quer aquele milagre, pode demorar o tempo que for, gente. Mas se você colocar nas mãos do Senhor, no tempo certo, Ele vai agir, porque o tempo é dele. Né? E o tempo vem certo, porque quando chega o tempo do Senhor, é bênção demais. E a gente precisa ficar ciente, né? Que a gente não conhece, né? Eu e Verônica, a gente não conhece o milagre que vocês precisam na vida de vocês, o milagre que precisa na tua família, né? O milagre que precisa, a restauração que precisa ser feita na tua casa, na tua família, nos teus filhos, a gente não sabe, mas o Senhor, Ele conhece o coração de cada um de nós. É verdade. E através disso, Ele sonda já o nosso coração. Agora a gente precisa ter a nossa atitude. Para que essa bênção venha, para que esse milagre aconteça, a gente tem que se render primeiro ao Senhor. E às vezes, né, a pessoa não conhece Jesus, Jesus quer abençoar, quer dar até uma cura para você,
Mas você está buscando em coisas que não é nele, né? Está buscando em pessoas, em médicos, né? Quantos médicos tem gente que está ali enfermo, foi para vários médicos e nada acontece? Porque talvez o Senhor queira que tenha uma experiência com você. Você já parou para pensar nisso? Então, se renda ao Senhor. Dizendo, vale salientar que devemos sim respeitar os médicos, respeitar o que os médicos nos orientam a fazer. Porque eles são Isso é instrumentos, importantíssimo. né? São Na mão do instrumentos Senhor. na mão do Senhor. É verdade. Foram capacitados Isso. em inteligência, em sabedoria pelo Senhor para cuidar de nós, né? Existem Então vários a gente tipos, tem né, que Sérgio, de milagres, né? Tem milagres que é instantâneo. O Senhor chega aqui, como fez com ele, né? Foi instantâneo. Levanta-te, sai andando. Foi instantâneo. Mas tem outros milagres, né? Que o Senhor até fala, né? Vai ser para honra e glória do meu nome. E você vai ficar curado. Você já está curado. Mas existe um tempo. E esse tempo é o tempo que Deus está usando para nos moldar, para que a gente se chegue mais a Ele, para a gente aprender algumas coisas, deixar algumas coisas, orgulho, prepotência, soberba, sei lá, são tantas coisas, né, que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, mas o milagre Ele faz, né, só que é no tempo dEle. Vamos fazer como esse paralítico, né, que a gente tenha Ele como exemplo, né, da gente perseverar. Não desista, gente. O tempo que for, vai chegar. E quando chegar, vai ser bênção, né? A gente vai saber aproveitar. Porque se vier antes do tempo do Senhor, o tempo que o Senhor está preparando, a gente vai perder a bênção. E a gente não vai saber usufruir. E quando chega na hora certa, a gente vai saber. A gente vai estar preparado para receber aquela bênção, né? Graças Mas, a enfim, Deus. nós aqui falamos especificamente e talvez você esteja vinculando muito a um milagre de cura. Mas quando a gente fala nisso, isso vai ser aplicado a tudo o que você busca. Uma transformação de vida, né? Um emprego, enfim, uma causa que esteja na justiça, né? Que você pode colocar diante de Deus. As causas do impossível, né? A justiça de Deus, ela é soberana. Não tem justiça essa, porque muitas vezes a gente vê causas judiciais que ficam empancadas tanto tempo e nada acontece. Mas a justiça de Deus, ela é soberana e no tempo certo ela vai ser feita. E é essa justiça que a gente tem que buscar. Então, se você tem alguma causa assim, coloca nas mãos do Senhor. Claro, você tem que fazer toda a sua parte como homem, né, como humano, mas entrega nas mãos do Senhor. Mudanças no seu lar, mudanças na sua história, os milagres que você precisa que aconteça no seu lar, como mudança de comportamento de filhos, de marido, de esposa, enfim. Tudo isso faz parte de um pacote que você vai receber de bênçãos quando você realmente buscar verdadeiramente o Senhor no caminho certo que Ele te ensina, que Ele nos orienta, tá certo? Como Verônica disse, a gente abrindo mão de muitas coisas para que a gente possa permitir que o Senhor trabalhe e que a gente possa entregar verdadeiramente a condução da nossa vida nas mãos do Senhor. Aí Ele vai poder trabalhar. Porque enquanto a gente quiser conduzir a nossa vida, a gente não dá espaço para Ele trabalhar. Quando a gente deixa, é tão fácil, e as pessoas sempre falam, pastores falam muito isso, é como você está conduzindo um carro. Né? Você está dirigindo o seu carro e o Senhor está sentado no banco do carona. Enquanto isso estiver acontecendo, mudança nenhuma vai acontecer na tua vida. Agora, quando você deixar neste carro, que o Senhor vai conduzir o seu carro, né? Que é a sua vida, o Senhor conduzindo para você, aí você vai ver para que caminhos Ele vai te levar. É fácil, gente? Não, mas é possível, né? E quando a gente começa a deixar o Senhor conduzir a nossa vida, tomar a direção, você vai ver que vai ser um caminho de muita paz, de muita segurança e de muita confiança no Senhor. Aí eu digo, o seu dia vai chegar. O seu milagre vai chegar. Quando isso acontecer, o seu dia vai chegar. Porque tá muita certo? gente chega e diz, entreguei ao Senhor, mas não descansa. Você tem que entregar, mas você tem que descansar e confiar. Não Entregar adianta. de boca é fácil. Agora você deixar, sai para o lado, deixa Ele conduzir, aí o seu dia vai chegar. E a ansiedade tomar conta da gente, não vai funcionar, né? Então, a Mas gente tem que ter paz, né? já está adiantado o tempo, vamos já nos despedindo, mas vamos orar. Orar para que vocês possam sentir, né, verdadeiramente a presença de Deus. Vamos orar para que você foque os seus olhos, tá certo? Foque os seus ouvidos unicamente
no Senhor Jesus, em Deus. Não permita que nada, que muita coisa chega nos nossos ouvidos. E a gente tem que ter o nosso ouvido seletivo também. Temos que ter os nossos olhares seletivos, né? Para que a gente possa formar, né, a nossa mente, a nossa opinião no que é para ser formado. Né? Não permita que nada venha zumbidos nenhum no seu ouvido que não seja a voz de Deus. Amém? Então a gente vai estar orando isso para que vocês não fiquem olhando para lago, para tanque de Betesda, né? Que vocês fiquem olhando realmente para o abençoador, para o Senhor Jesus. E onde Ele passa, Ele faz a diferença. Amém? Vamos orar? Fiquem juntos de quem você pode estar aí, se estiverem junto da sua família, fiquem juntos. Se não, fiquem como vocês quiserem, fiquem à vontade. Se quiserem ficar de joelhos, enfim. Mas entrega, se dedica a esse momento para a gente elevar nossas orações ao Pai. Creiam, viu, gente? É uma oração com fé, né? Creiam. Amém? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, glórias te damos, Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque a cada dia, Senhor, nós vemos, Senhor Jesus, e percebemos a nossa dependência de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o único, Senhor, digno de conduzir as nossas vidas, Pai. Tu és o único, Senhor Jesus, que vela por nós, que cuida de nós, que com Tua soberania e inteligência, com a Tua onipresença, Pai, que Tu estás em todos os lugares, Senhor Jesus, com a Tua onipotência, Senhor. Não existe ninguém além de Ti com tamanha força, Pai, da que Tu tens, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, quero colocar, Senhor Jesus, diante de Ti, todas essas pessoas, me coloco também, Senhor, diante de Ti, coloco a minha família, como todos aqui estão colocando também, Senhor. Não só individualmente, mas colocando toda a nossa parentela diante de Ti, Senhor Jesus, te clamando, Pai, para que Tu não permitas, Senhor Jesus, que estejamos olhando, Senhor, para focos distintos daqueles que Tu já tem programado para nós, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor Jesus, vai, Senhor Jesus, visita a cada pessoa, visita a cada lar aqui representado, Pai. Visita, Senhor Jesus, vai agora também, Paizinho, realizando, Senhor Jesus, a Tua grande obra, Pai. Vai nesses hospitais, Pai. Quantas pessoas estão ali, Pai, incapacitadas, Pai, de chegar até Ti, Senhor. Mas como Tu chegaste, Pai, até aquele paralítico, chega ali, Espírito Santo de Deus, chega ali naqueles leitos, chega ali, Senhor Jesus, naquelas UTIs, Pai, em nome de Jesus, e realiza os Teus milagres, Pai. Faz os Teus milagres, Pai. Cura, derrama Teu bálsamo de cura sobre aquelas pessoas, Pai. Pai, visita cada lar. Ô Senhor, sonda o coração dessas pessoas que estão aqui te clamando, Pai, por uma transformação nas suas famílias, Pai. Eles estão vendo, achando talvez que essas famílias não têm mais solução, não tem como, Pai. Casamentos destruídos, Pai. Em nome de Jesus, entra aí com Tua provisão, Senhor, faz um reboliço santo, porque Tu és o único, Senhor, que realmente pode mover as águas, Senhor Jesus, mover as águas das nossas vidas, Pai. Não é um tanque movido por um anjo qualquer que tenha sido dito, Pai, mas Tu és o único, Senhor, soberano, capaz de mover todas as águas das nossas vidas, Pai. Então é em Ti que nós cremos, Pai, é em Ti que nós confiamos, Senhor Jesus. Então move verdadeiramente as nossas águas, Pai, porque nós já sabemos, Senhor Jesus, que o Teu toque vem, Senhor, e o Teu milagre acontece. Então, em nome do Teu Filho Santo, nós colocamos diante de Ti todas essas petições que estão sendo feitas agora, Pai. Que chegue no Teu trono, que Tu possas estar tomando providências agora e que as pessoas creiam que o milagre vai acontecer, que o Seu dia vai chegar, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, derrama, Senhor, chuvas de bênção sobre a vida dessas pessoas, sobre essas famílias, sobre essas casas, que sejam casas de paz, Senhor Jesus, que Tu possas habitar, que Tu sejas convidado a habitar nessas casas, Pai. Então, muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, queremos já Te entregar e Te agradecer, Pai, por mais essa noite, Senhor Jesus, que Tu estiveste conosco, que Tu trouxeste a Tua palavra, Senhor Jesus, para que as pessoas possam estar recebendo e serem confiantes, que não tem um tempo, é o Teu tempo, Senhor. Não importa, mas o Seu dia vai chegar. Em nome do Teu Filho Santo. Amém. Amém, queridos. Glória Amém, a Deus. gente.
muito obrigado por mais Amém. essa noite conosco, né? Espero que vocês tenham recebido como nós recebemos, né? Tantas coisas, eu sei que muitas coisas já chegaram à minha vida e tantas coisas têm que chegar também, como na vida de vocês também. Sou grato por todas as que já aconteceram, né? E sou esperançoso e confiante no que o Senhor ainda tem para a minha vida, para a vida da minha esposa, da minha família. Amém? Então, tem essa confiança, porque a gente confiando no Senhor, o nosso dia vai chegar. Tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima quinta-feira, se o Senhor assim permitir. Não esqueçam de esperar o louvor para que vocês possam concluir esse momento. Amém? Deus abençoe e perseverem, não desistam. Espero que vai chegar o milagre de vocês. Deus abençoe. Amém. Foram 38 anos que eu estive aqui, precisando tanto de alguém pra me ajudar, mas ninguém me via, ninguém me ouvia. Minha esperança estava pra se acabar, mas então um dia alguém disse: filho, pede-me o que queres, que hoje eu vou te abençoar. Respondi a ele: ninguém me ajuda, tudo que eu mais quero é nesse tanque me banhar. E ele então falou assim: ah, se tu soubesse que eu posso te curar, que eu tenho água viva pra te restaurar, que eu marquei esse encontro com você só pra fazer o teu milagre hoje acontecer. Levanta, toma a tua cama e começa a andar. O impossível eu já fiz, pode testemunhar. Eu sou maior do que um tanque, vim trazer a luz. Eu sou o filho do Deus vivo, meu nome é Jesus. Mas então um dia alguém disse: filho, pede-me o que queres, que hoje eu vou te abençoar. Respondi a ele: ninguém me ajuda, tudo que eu mais quero é nesse tanque me banhar. E ele então falou assim: ah, se tu soubesse que eu posso te curar, que eu tenho água viva pra te restaurar, que eu marquei esse encontro com você só pra fazer o teu milagre hoje acontecer. Levanta, toma a tua cama e começa a andar. O impossível eu já fiz, pode testemunhar. Eu sou maior do que um tanque, vim trazer a luz. Eu sou o filho do Deus vivo, meu nome é Jesus. E estava ali um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma o teu leite e anda. Ah, se tu soubesse que eu posso